exercício 1, exercíciozinho da FATEC que eu trouxe aí para vocês. E ele vai falar um pouquinho sobre a Rio+20. E na verdade ele vai falar sobre a Rio+20, mas ele vai tratar sobre um tema que é recorrente em várias das últimas conferências climáticas, principalmente as conferências climáticas a partir da Rio92, beleza? Então vamos lá. Fala assim: em junho de 2012 foi realizada na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O objetivo desse encontro foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, que apresenta como uma das suas propostas, e aí ele vem falar: A. Evitar o uso de recursos naturais e de matérias-primas nas indústrias, para não comprometer o meio ambiente. Mano, como é que eu vou evitar matéria-prima na indústria? A indústria precisa de alguma matéria-prima para produzir alguma coisa, então é impossível, isso é um paradoxo, né? Não tem o menor sentido. A. B. Investir em pesquisas sobre alimentos geneticamente modificados com a finalidade de acabar com a fome no mundo. Não, né? As conferências climáticas nunca falaram em alimentos geneticamente modificáveis, justamente porque eles são meio que uma incógnita ainda, meio perigoso falar sobre isso, né? Não tem muita comprovação científica, eles podem causar algumas doenças aí, a gente está meio que estudando ainda, principalmente a relação entre transgênicos e alergias, beleza? C. Desenvolver economicamente todas as nações para que essas possam ter o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos. Mano, já falei, se todo mundo tivesse o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos, a gente precisaria de 5 planetas Terra para que desse conta, né? Para que desse, para ter recursos para todo mundo, né? Não tem o menor sentido. O objetivo é ficar bem longe desse padrão de consumo, que ele é bem nocivo, bem perigoso. D. Atender às necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das gerações futuras em prover suas próprias necessidades. Isso é basicamente a definição de desenvolvimento sustentável. Eu vou me desenvolver para atender às necessidades da minha geração, mas de uma maneira sustentável, para que as gerações futuras possam viver em um planeta saudável. Beleza? Então a D, muito boa aí, falando sobre desenvolvimento sustentável. E. Incentivar os países desenvolvidos a ampliar o setor agroindustrial para garantir que não falte alimentos aos subdesenvolvidos. Pelo contrário, são subdesenvolvidos que produzem mais gêneros agrícolas para serem consumidos nos desenvolvidos, né? Os desenvolvidos são mais industriais, os subdesenvolvidos muitas vezes são mais agrícolas e aí acabam gerando mais alimentos no campo. Então nada a ver também aí. Então nós temos aí que a resposta é a letra D, que fala sobre desenvolvimento sustentável. Não só a Rio+20, pessoal, mas todas as conferências depois da Rio92 falam sobre o desenvolvimento sustentável. Só a conferência de Estocolmo ali, que era ou desenvolvimento zero ou o desenvolvimento destrambelhado aí a qualquer custo. Beleza? Então vamos fazer o exercício 2 para a gente fechar a aula de hoje. Galerinha, eu não vou mentir para vocês não. O exercício 2 ele fala sobre o protocolo de Kyoto. E é cada vez menos provável que a gente encontre questões sobre o protocolo de Kyoto, porque ele ficou meio que no passado, ele foi um fracasso que foi meio esquecido. Por que eu quis trazer o protocolo de Kyoto para vocês? Porque eu tenho um grande medo de que alguém jogue uma questão de protocolo de Kyoto justamente pensando que é um exercício, uma questão acabada, uma coisa que ninguém mais vai comentar, com uma pegadinha, tipo assim, ninguém vai estudar o protocolo de Kyoto, eu vou colocar um exercício sobre isso para pegar os alunos mesmo, né? Vestibular tem dessas. Então, eu fico com consciência pesada de não falar sobre o protocolo de Kyoto nos exercícios com vocês. Vamos lá. É um exercício da Federal do Pará que fala assim: dados do protocolo de Kyoto indicam que em 1990, países como Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, Federação Russa, Reino Unido, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, França, Itália, Japão e Polônia, bastante gente aí. Mas percebam que é só países mais desenvolvidos, países que têm uma condição um pouco melhor aí, países mais industrializados, né? Eram responsáveis por cerca de 87% das emissões de CO2 na atmosfera. Ou seja, esses países aí, que são vários, mas não são todos os países do mundo, só esses países são responsáveis por emitir quase 90% de todo o CO2 que é liberado na atmosfera. Em relação a esse protocolo, ou seja, o protocolo de Kyoto, é correto afirmar que o protocolo de Kyoto representa uma grande inovação nas políticas globais para o meio ambiente. Pois, além de fixar uma meta de redução dos níveis de gases na atmosfera, cria um sistema de créditos de emissão entre países. Ou seja, ele fala que países desenvolvidos não podem emitir muito CO2 na atmosfera, tem que diminuir essas emissões, e cria um sistema que os países subdesenvolvidos possam vender seus créditos de carbono para outros. Exatamente isso que o protocolo de Kyoto fez. Então, guarda aí que ela é bem legal, bem promissora. B. O protocolo de Kyoto determina que todos os países, em curto prazo, reduzam os níveis de emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa no planeta.
Não é assim. Ele não fala que todos os países têm que reduzir, ele fala que os desenvolvidos têm que reduzir. E os subdesenvolvidos, os países pobres, podem reduzir se quiserem e vender essa redução, vender esse crédito de carbono para países mais desenvolvidos depois. Mas não é que todos têm que diminuir. Então a B também não é a nossa correta. C. O protocolo de Kyoto estabelece os mesmos níveis de emissão de gases CO2, principalmente, conforme os padrões de industrialização, bem como o modelo de energético adotado pelas economias nacionais. Não é assim. O que ele está falando na C é o seguinte: independente do seu modelo de economia, do seu padrão de produção e consumo, você tem que diminuir o mesmo tanto, o Brasil tem que diminuir o mesmo tanto que os Estados Unidos, o mesmo tanto que a Polônia, o mesmo tanto que a Ucrânia. E não é exatamente assim, né? Os países mais desenvolvidos têm que reduzir e os países menos desenvolvidos não precisam, mas podem se quiserem. Então a C também não tá correta. A D fala o seguinte: o protocolo de Kyoto tem como meta reduzir a industrialização no mundo. Países como China, Brasil, Índia, México, que experimentam forte crescimento econômico, vivenciam sérios problemas gerados por causa desse protocolo. Não é verdade. Países subdesenvolvidos podem se desenvolver, podem ainda criar novas fábricas, criar novas indústrias e tudo mais. Não é assim, para de se desenvolver, vamos diminuir a industrialização do mundo. Não é essa a meta. A meta é emitir menos carbono, mas nada a ver com a industrialização. Putz, se você conseguir industrializar emitindo pouco carbono, parabéns para você. O problema é, não vai também sujar o planeta inteiro só porque você quer enriquecer um pouquinho mais aí. E aí fala o seguinte: o protocolo de Kyoto resultou das negociações sobre a Convenção sobre Mudanças Climáticas Globais, que foram fruto de um acordo liderado pelos Estados Unidos, tendo em oposição a União Europeia. Mano, pelo contrário, os Estados Unidos foram contra o protocolo de Kyoto, eles não assinaram. Vários países europeus assinaram, né? Então nada a ver, os Estados Unidos foram oposição ao protocolo de Kyoto. Então nós temos aí que a 2 é a letra A, beleza, pessoal? Galerinha, essa é uma aula super importante. Se ficou alguma dúvida, por favor, manda mensagem lá no Facebook, pode me procurar, pode falar à vontade, que eu não ligo, eu gosto até, porque é importante a gente tirar essas dúvidas. E a gente fecha hoje climatologia. Semana que vem a gente entra para falar sobre matrizes energéticas. Show, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima.